Quando eu falo depressão mista, eu tô falando de outra coisa, um outro conceito que é do DSM, que é diferente. Então, essa confusão, esse nome misto tem em vários lugares. Misto tem no DSM. A gente tem que falar a verdade, né? Não pode ficar escondendo ela. Então, vamos falar. Hoje eu vou falar. Então, tá bom. Vamos lá. Hoje, então, nós vamos falar sobre depressão mista. O que é depressão mista? Deixa eu só conceitualizar um pouco, que eu descobri que tem gente que não sabe, não conhece direito o que é o DSM. E eu vou explicar brevemente para vocês entenderem bem o que é o DSM. De onde que saem esses nomes que a gente vê nas notícia, jornal, reportagem, dos diagnósticos. Então, fala assim, nossa, tem o diagnóstico do TDI, transtorno dissociativo de identidade, o transtorno do pânico, a distimia, o transtorno borderline, o narcisismo, esses trem tudo. Onde que está escrito? Como que a gente sabe o que tem e o que não tem? Como que é? Tem uns livros que organizam isso. E aí o principal é esse aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. É o DSM, tá? DSM. Eu mostro assim porque eu não tenho um livro físico, tá? Pra quem tá no Instagram não tá entendendo nada, porque tá no YouTube que tá aparecendo a imagem, tá? Então, no DSM, é esse livro aqui, que eu não tenho uma cópia física, eu só leio ele em PDF. O DSM, ele organiza os diagnósticos da saúde mental. Então, todo diagnóstico, você pensar que está inventando, os novos diagnósticos estão sendo criados, eles estão todos aqui. Eles estão todos aqui no DSM. Então, no DSM que a gente deixa tudo organizado. Ele é uma lista enorme de diagnósticos, é difícil até de contar quantos que tem, mas passa de 200. Toda vez que eu tento conferir, é difícil até de dizer o nome preciso de quantos que tem, porque tem subdiagnósticos, tem subclassificações. Todo ano, de tempo em tempo, né? Toda edição, ele é atualizado. Então, desde o DSM-3 fez uma revisão grande, mudou tudo, e aí o DSM-3 mudou toda a psiquiatria, daí para frente a psiquiatria foi outra, por causa desse livro aqui, tá? Esse livro aqui mudou tudo que a gente sabe de psiquiatria. E ele é cheio de algumas questões complicadas, cabeludas, que eu vou falar hoje. Mas do DSM-5, eles sempre aumentam a quantidade de diagnósticos, dificilmente diminui, são poucos os diagnósticos que somem, que tem alguns que desaparecem, tem alguns que substituem, tem alguns que junta com outro, a gente vai mudando, mas sempre vai aumentando em quantidade, o livro vai ficando cada vez mais grosso, vai tendo cada vez mais diagnóstico, numa tentativa de organizar o conhecimento da psiquiatria. Então, esse aqui é o DSM. Aí, tem o DSM, né? Aí vocês já deram um atestado, quando você vai dar um atestado, vocês sabem que o povo pede CID. Ah, cadê o CID? Cadê o código da doença? Cadê o CID? Cadê o CID? CID é esse outro livro aqui, que ele na verdade não é um livro, ele é um arquivo mesmo digital. Eu acho que deve ter alguma versão impressa, mas as pessoas usam mais o digital. E esse aqui é o último CID que tem, é o CID-11. A gente está no CID-10 aqui no Brasil, mas já existe o CID-11. Logo vai chegar o CID-11. E aí, todos os diagnósticos que vocês veem no atestado, que tem um númerozinho que tem que colocar, vem desse negócio aqui do CID. O CID, ele é feito pela OMS. DSM, vamos colocar de novo DSM. DSM, Associação Americana de Psiquiatria. CID, OMS, tá? A OMS, ela faz o CID, que organiza as doenças, e aí como o Brasil tem um acordo com a OMS, a gente segue esse código aqui. O DSM também tem código e o CID tem outro código. Na maioria das vezes eles andam juntos, na maioria das vezes é bem igual um ao outro, tem uma outra diferença. E hoje eu vou falar de uma diferença que tem, uma diferença importante que confunde as pessoas. Muita gente tem diagnóstico de transtorno misto depressivo e ansioso. Isso é uma coisa do CID. Quando eu falo depressão mista, eu estou falando de outra coisa, é um outro conceito que é do DSM, que é diferente. Então, essa confusão, esse nome misto tem em vários lugares. Misto tem no DSM de um jeito, tem no CID de outro jeito. Então, a gente fica nessa balança e aí até dificulta entender o que é misto. O que é misto? Tem que ver do que a gente está falando. Então, eu vou falar aqui dos dois para vocês entenderem bem e vou mostrar, inclusive, o problema que tem os dois. Vocês vão ver que é bem legal essa discussão. Ela fica quente, tá? Na psiquiatria. Então tá aqui o CID. E aí, esses são os dois documentos.
E agora eu quero ler para vocês, então deixa eu colocar aqui, eu quero ler para vocês, eu quis começar essa live com essa leitura aqui, porque eu acho essa leitura, depois que eu li isso aqui, explodiu uma bomba na minha cabeça, tá? Ela é uma leitura, ela é uma entrevista que foi feita. Quem quiser ler, tá nesse livro aqui, esse livro aqui. Ele é de um jornalista que ele foi atrás de investigar, né, de entender algumas questões da psiquiatria. E aí tem a transcrição de uma entrevista com o organizador do DSM-3. Então, esse psiquiatra aqui, o Spitzer é o psiquiatra que organizou o DSM-3. O Spitzer é o psiquiatra mais importante, mais influente, vamos colocar assim, da psiquiatria, porque ele criou todos esses diagnósticos. Então, antes não tinha esse conceito. Transtorno bipolar, o que é transtorno bipolar? Cada um falava de um jeito. O que é transtorno depressivo? Cada um falava de um jeito. Aí veio o Spitzer, junto com a Associação Americana de Psiquiatria, resolveu organizar tudo no DSM-3. E aí, como que foi o processo dele? Essa que é a grande questão. Então, estamos falando de depressão, né? Vamos falar de depressão, então. Como que é? Olha só, eu vou ler a pergunta do jornalista e vou ler a resposta dele. Vocês pensem, prestem atenção nessas falas, tá? Que é impressionante. Como que vocês decidiram que 5 critérios são os necessários para ter o diagnóstico de depressão? Eu vou falar desses critérios mais para frente, mas o jornalista perguntou para o organizador do DSM, como que vocês decidiram que os 5 critérios são necessários para ter o diagnóstico de depressão? Aí ele respondeu, foi um consenso. Nós perguntamos para os médicos e para os pesquisadores. Quantos sintomas vocês pensam que os pacientes devem ter antes da gente dar o diagnóstico de depressão? E a gente chegou com um número arbitrário de 5. Mas por que vocês escolheram 5 e não 4? Por que vocês não escolheram 6? Aí olha essa resposta. Porque 4 parecia pouco e 6 parecia muito. E ele riu. Mas não tinha nenhum estudo para estabelecer o limiar, os limites? Aí ele fala, nós revisamos a literatura, em alguns casos revisamos alguns testes de campo, mas não existe nenhuma linha dividindo onde você pode dizer esse é o número perfeito de sintomas para fazer um diagnóstico. Seria bom que a gente tivesse um marcador biológico, mas a verdade é que a gente não entende a neurobiologia da depressão. Então, o que acontece? Toda vez que a gente lê esses diagnósticos, me digam, por favor, o que vocês acham desse diálogo? Do diálogo do coordenador do DSM-3 falando que o número 5 critérios necessários, foi feito basicamente a partir de uma votação, porque eles achavam que era 5, que não era 6 porque 6 parecia muito, e não era 4 porque 4 parecia pouco. Pois é, tá falando aqui, imagina a cabeça de um leigo, imagina a cabeça, assim, qualquer um fica meio chocado com essa informação, tá? A forma como foram construídos os critérios do DSM são assim. É assim que a gente criou os diagnósticos que a gente usa hoje. É dentro desse tipo de processo, tá? É ridículo, é chocante, é absurdo, é maluco, é impressionante. Mas foi necessário, então eles não tinham como fazer mesmo, eles não tinham como fazer e deram um papel para eles. Olha, vai lá e faz. Faz aí, descobre o que é transtorno ansioso. Define, inventa uma definição de transtorno ansioso, cria uma definição de transtorno depressivo. Eles juntavam mais ou menos o que eles tinham, mas no fim das contas a decisão era tipo uma votação mesmo, entendeu? Não tinha nada aqui, ó. Isso foi em 1980, não tinha outro recurso, não tinha outra forma de fazer, era assim. E isso foi muito importante que fizeram isso, que bom que fizeram. Porque isso deu um passo inicial para a gente começar a produzir informação dentro da psiquiatria. Então a gente começou a produzir assim. Só que é importante a gente ter noção de que esse conhecimento, esses critérios, eles não são escritos na pedra. Eles não foram uma descoberta que alguém olhou no microscópio e descobriu. Eles são uma construção que é feita, que é entendida coletivamente entre pessoas que são qualificadas, que têm intenções de ajudar, não são vilões, não são pessoas maldosas,
mas que tem um nível de preciosidade científica que é questionável. A gente não tem como falar que isso aqui é uma definição científica, clínica e tal, fechado. Não, isso é uma construção que deve ser entendida e nós, como profissionais, temos que ter uma visão crítica para entender da onde que vieram esses critérios, por que eles podem estar errados, por que eles precisam ser melhorados, como que eles podem estar desatualizados, porque isso não está escrito na pedra, tá? Isso não está escrito da pedra. E aqui, ó, falando, ó, aqui, ó, o Gil falou, foi em 1980, então faz muito tempo que isso aconteceu e os critérios seguem até hoje. E por isso que é importante. Hoje eu vou falar aqui de como que alguns estudos, eles eles propõem uma mudança muito importante, que o DSM ele não consegue identificar a depressão mista pelos diagnósticos, pelos critérios atuais. E aí, ó, olha só, falando aqui, não poderia ser 5 confirmados e depois com mais estudos possam incluir e retirar? Então sim, é isso mesmo. Agora, com mais estudos, a gente consegue pegar esses critérios que tem lá, antigos, e avaliar eles com os conhecimentos que a gente já tem. Alguém tinha que definir desse jeito, não tinha como ser mais preciso do que isso, não tinha outro método. Ainda bem que eles fizeram. Mas hoje, depois de passado tanto tempo, passou o quê? 40 anos, 30 anos, a gente consegue ver e entender mais informações, inclusive para fazer essa conversa sobre a depressão mista, porque a depressão mista, ela é definida pelo DSM mais de uma forma que que os pesquisadores da área não concordam tanto, e é isso que eu quero falar, né? Aí eu queria também colocar, aqui ó, então tá lido isso aqui, tá? Fica aí esse pensamento para a gente entender como que o DSM é uma obra em construção e como que os diagnósticos da psiquiatria, eles são conceitos que podem ser úteis ou não, ser válidos ou não, para a gente ajudar as pessoas, né? Beleza, sim. E aí, o que eu separei aqui, ó? Eu separei, que eu coloquei no CID, ele tem um nome, a gente está falando de depressão mista aqui, né? E aí sempre tem uma confusão, porque no CID, se vocês forem ver, existe um diagnóstico, vocês devem ter ouvido falar por aí, que é o de transtorno misto, depressivo e ansioso. Deixa eu colocar o CID de novo para vocês lembrarem. CID é este livrinho aqui. O CID, ele tem o transtorno misto, depressivo e ansioso. Transtorno misto, depressivo e ansioso é uma condição, é uma situação que tem uma mistura de sintomas de depressão com sintomas de ansiedade, mas não é nenhuma coisa nem outra muito forte, entendeu? Então não é nenhuma depressão forte para eu falar que é um transtorno depressivo, nem uma ansiedade forte para eu falar que é um transtorno ansioso. É uma mistura dos dois sintomas. Aí eu chamo de transtorno depressivo ansioso. Vocês reparem que é meio que dessa forma que a gente vai juntando e tentando entender os problemas. A gente junta um grupo de pessoas que tem uns sintomas parecidos e dá um nome. Ah, esse aqui é transtorno depressivo. Esse outro é transtorno ansioso. Mas a verdade é que tem um monte de gente que tem um pouco dos dois. Tem um monte de gente que mistura. Os sintomas, eles andam juntos. Porque o problema que tem no cérebro delas, o problema que tem dentro delas, o problema que tem no organismo delas é meio parecido, não é tão diferente assim. Como que trata a depressão e como que trata a ansiedade? Com o mesmo remédio antidepressivo. Porque, no fim das contas, são coisas muito parecidas. Aí tem esse diagnóstico aqui, ó, transtorno misto, depressivo e ansioso, que ele existe, está lá no CID, mas que muita gente fala que ele é um diagnóstico que não tem muita utilidade. Tem alguns estudos que mostram, que vão tentando entender, vão tentando descobrir, parece que é um diagnóstico que talvez não tenha tanta utilidade assim, talvez não seja tão necessário, porque ou é uma coisa ou é outra, é melhor a gente falar que tem dois problemas, depressão e ansiedade, mas de qualquer forma, tem esse diagnóstico, é o transtorno misto depressivo e ansioso, que ele existe no CID, ele não existe no DSM, tá? Então agora eu nem vou falar mais de CID, eu não estou falando de transtorno misto depressivo ansioso, eu só vou usar essa palavra mista para falar de outra coisa. A gente não está falando mais de misto relacionado a misturar depressão com ansiedade, porque o DSM não tem essa categoria e a gente não usa o CID, porque o DSM é mais completo. O DSM é esse aqui, vamos colocar ele aqui de novo, é esse aqui, opa,
O DSM é esse aqui, que é o que eu li o diálogo do organizador dele, que tem todas essas questões, todas essas limitações, mas é o melhor livro que a gente tem até hoje.